Então, bom dia mais uma vez a todos, todas e todos. Estamos aqui na nossa última atividade, né, do assessoramento da ST Social. O ano está acabando, né? Falta muito pouquinho, a gente já no ritmo frenético, mas é importante a gente fazer esse diálogo, né, de fortalecimento das entidades, dos usuários, porque também a gente faz assessoramento a fórum de usuários, trabalhadores, e a gente está hoje aqui numa tarefa importante. Antes de continuar, avisar que a gente está, então, gravando, já foi solicitada a autorização às pessoas presentes, as pessoas autorizarem, então a gente está seguindo aqui com a gravação. E aí, também vou fazer minha autodescrição, né? Porque a gente não sabe quem vai assistir depois, é importante, né? Promover a acessibilidade. Então, eu sou Alessandra Celita, sou assistente social da Agência Social Transformadora, AST Social. Eu sou uma mulher de pele parda, de cabelos na altura do ombro, cacheado, estou com óculos preto, uma blusa preta, o crachá da instituição. Estou aqui na minha sala, onde eu trabalho na ST Social. Atrás de mim tem uns informes, enfim, uma porta verde. E aí, como eu estava falando, a gente está no nosso último encontro coletivo, digamos assim. A gente sempre faz o diálogo com as entidades, atende individualmente, fazendo essas orientações, isso não vai parar, mas a atividade coletiva é a última, né? Eu já estou sentindo saudade. Mas ano que vem está aí, a gente dá continuidade. E hoje a gente está com duas convidadas assim muito queridas, né, companheiras que a gente tem aí no Conselho Estadual, né, são conselheiras comigo no Conselho Estadual de Assistência Social, estão na CAPEMISA e fazem um trabalho assim maravilhoso, que é a Letícia Prado, educadora, né, na CAPEMISA, assistente social e especialista em projetos sociais. E a Alessandra Afonso, né, que é gestora de programas sociais da CAPEMISA, também assistente social e especialista em gestão e gerenciamento de projetos. E o tema de hoje tem a ver exatamente com este lugar delas, né, da CAPEMISA, que é a perspectiva de quem investe em projetos, né, e a CAPEMISA faz isso, entre tantas coisas, elas vão poder falar melhor, investe em projetos, né? E aí é importante esse diálogo, porque às vezes as entidades incorrem em erros e falham pequenas coisas que podem ser acertadas. Aí elas vão colocar o olhar, não só delas como especialistas, mas também o olhar da CAPEMISA quando recebe esses projetos, o que é importante destacar. Então, é um tema bem específico, mas extremamente importante para as entidades que precisam captar para continuar as suas atividades, né? Então, assim, sem mais delongas, vou passar então para as minhas companheiras queridas, para que elas possam falar. A hora que for para apresentar, vocês me falam, que eu vou compartilhar. E só reforçar, quem está aí, não esqueça, no chat, eu vou botar de novo a lista de presença, né, de preencher a lista de presença, para a gente também poder mandar o certificado de participação. Quem estava na vez passada, a gente vai mandar, tá? Quem preencheu a lista, né, gente? Quem não preencheu a lista não tem como mandar, tá bom? Então não deixe de preencher. Alessandra e Letícia, a palavra está com vocês. Vai começar? Vai se apresentar? Bom dia a todos, tudo bem? Eu sou a Letícia Prado, vou fazer aqui minha autodescrição, tá? Eu sou uma mulher branca, 37 anos, cabelos loiros, longos. Hoje eu estou vestindo uma regata preta e aqui ao fundo uma parede branca que eu e a Alessandra nós estamos aqui na sala de reunião aqui na CAPEMISA. Oi, gente, bom dia a todos. Eu sou a Alessandra Afonso. Também vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, cabelo preto, alisado, curto, estou usando um rabo de cavalo, um casaco azul escuro, uma blusa cor de... Como é que se chama isso? Terra? Telha? Telha, ocre, tem várias denominações dessa cor. E estou usando um crachá da CAPEMISA e atrás de mim também uma parede branca, faz parte aqui da sala de reunião. Primeiramente, nós agradecemos o convite, Celita, muito obrigada.
é sempre bom a gente ter essa conversa com as instituições. Aqui na Capemisa a gente também tem esse procedimento, né? Nós fazemos bastante assessoramento com as entidades e principalmente em relação aos editais. Em relação aos nossos editais, a gente não faz uma roda de conversa, uma conversa como a gente está tendo aqui. Nós fazemos uma reunião para explicar o edital. Mas em relação a outros editais, nós fazemos um checklist com as entidades. Eu achei até legal a gente aproveitar esse momento, pessoal, que é uma prática que eu não vejo no Rio de Janeiro, mas eu vejo em outros estados. Por exemplo, lá com o Fórum de Belém, nós fazemos parte do Fórum de Entidades lá de Belém. Como é que nós fazemos com o Fórum? Sai um edital, vamos ler todo mundo em conjunto. Vamos fazer um checklist do edital. A gente pede para o nosso setor jurídico já separar todos os links que eles vão clicar para poder, se precisar pedir as certidões. Nosso setor jurídico já separa todos os links. Aí as instituições só clicam já para poder separar o material. A gente faz um checklist de tudo que precisa. O que acontece? Às vezes o edital é muito extenso, gente. Tem 70 páginas. O olho fica viciado. Então, é muito legal fazer em conjunto, porque, às vezes, uma coisa que você não percebeu, outra instituição percebeu. E tem as pegadinhas também, né? Tem as pegadinhas. E é uma prática que a gente faz em outros lugares, mas no Rio a gente não vê isso. E eu penso assim, embora as instituições elas estejam concorrendo àquele recurso, vocês não são inimigas, entendeu? Acho que é importante se ajudar. Por que não fazer uma reunião com todo mundo lê o edital, passa suas impressões do edital, a gente faz um checklist da documentação, está faltando isso, eu não tenho isso, vamos ver aqui, meu estatuto está atualizado, está tudo certinho. Então, todo mundo sai em paz de igualdade, né, para concorrer e realmente vence o melhor projeto, o mais bem escrito, né? E isso a gente não tem visto nas instituições do Rio de Janeiro. Não sei por quê, sabe? Eu acho que a gente fica tão focado em só tentar captar o recurso que a gente acaba esquecendo que existe uma rede, que a gente pode se ajudar, pode conversar, entendeu? Então, é uma coisa que a gente acaba não percebendo. Então, essa prática que a gente tem, a gente tenta levar isso para outros locais, para que as instituições possam fazer dessa forma, que acho que é bom para todo mundo. A gente traz essas conversas sempre. E, nesse momento, a gente vem trazendo um pouquinho da perspectiva do que a gente estava encontrando aqui, depois que a Capemisa passou a lançar editais. A gente também ainda está no início, não tem tanto tempo assim. Nós lançamos o edital, o primeiro foi o quê? 2021, ainda é pouquinho tempo. A gente também está num processo de aprendizado. Sempre. Mas, ao longo do tempo, cada vez mais nós vamos modificando os nossos editais. Por quê? Aprimorando, né? A gente vai entendendo onde tem a dificuldade da maioria das instituições, ajusta ali, um acerto aqui. Romana, bom dia, Romana. Oi, Romana. E assim, a cada edital, a gente encontra algo novo que a gente pode tentar melhorar para poder ainda facilitar o processo para as instituições. E cada vez mais nós vamos vendo que, assim, eu acho que um problema muito grande que tem, não só aqui no Rio de Janeiro, tá, gente, mas em vários outros locais, é que as entidades elas não sabem interpretar edital. Não sabem. Você pede A e eles fazem B. É interpretação mesmo, literalmente, tá? Da palavra interpretar. Da palavra, eles leem, mas eles não estão entendendo o que está pedindo, entendeu? Muito difícil. Pode passar, né? Você pode passar, por favor? Por isso que é bastante importante, assim, pegar o edital, tentar calmamente ler por partes. Hoje, nosso edital é curtinho. Nosso edital, acho que tem o quê? 15 páginas? Umas 15 páginas no máximo. E comparado a editais de outros lugares, que tem 50, o nosso edital ele pede poucas coisas, bem pouquinho, sabe? O nosso foco é mais se a instituição está escrita no SEMAS, se a instituição ela consegue montar um orçamento de acordo com o que a gente pede, se a instituição ela consegue entender que, por exemplo, se o montante é 100 mil, no nosso edital, por exemplo, a gente pede que gaste os 100 mil.
entendeu? Não colocar menos, porque eu até entendo assim, a entidade ela pode pensar, poxa, eu não vou usar os 100 mil, que talvez isso seja um ponto que eu possa conseguir por eu botar um projeto com um valor menor. Mas não, se o facilitador ele tá te ofertando esse valor maior, utilize até o valor maior, entendeu? Porque a ideia daquele valor é justamente você pensar numa proposta que vá agregar todo aquele recurso. Então, aqui nesse contexto geral que nós colocamos aqui, essa questão da instituição, da parceria, do crescimento, desse impacto, a transparência. A Capemisa, ela faz o possível para poder passar para as entidades esses pontos, para que ela consiga, não só nos nossos, mas também em outros editais, colocar essa prática em ação. Eu errei aqui no edital da Capemisa, de repente eu errei em questão de ter colocado no orçamento errado. Mas se eu vi um outro edital de um outro lugar, eu preciso tentar pegar esse erro e melhorar para um próximo edital. Então, esse processo todo de erros e acertos é justamente para a gente refletir. Eu vejo, pessoal, que tem instituições que assim, eu não passei nesse edital, mas ela acaba não pegando aquele erro daquele edital, melhorando e tentando em outros editais de outros lugares, tá? Não digo no nosso não, mas de outros lugares, você tentar aprender com aquilo. E isso é algo que eu acho que é uma prática que vocês precisam fazer, por exemplo, eu tenho listado tudo que eu não consegui desenvolver naquele momento. Então, eu vou pegar aquele processo, revisitar e ver como é que eu posso aprimorar no meu próximo edital. Eu até entendo que essa prática de sempre estar captando recursos, de sempre ficar correndo atrás de editais, colocando projetos, precisa acontecer. E fora a rotina da instituição, a rotina toma conta. Então, são muitas coisas que a pessoa que está lá desenvolvendo o projeto, ela tem que absorver para poder conseguir colocar em prática. Mas essa parte de revisitar o que você não conseguiu anteriormente é fundamental. Porque só assim você vai conseguir evoluindo cada vez mais até chegar a um ponto que a instituição vai olhar o edital, nossa, já sei isso. O olho dela fica mais com mais clareza, refinado para poder pegar alguns editais, independente dele ser extenso, porque tem editais que, embora ele tenha 60 páginas, você já consegue pegar os pontos-chave que você precisa colocar em prática. Então, a ideia de sempre revisitar esses erros é justamente isso. E é uma questão que, às vezes, você fica, mas por que eu não passei? E a pessoa que está lá nessa prática de analisar os projetos, ela também pega os pontos-chave. Por exemplo, aqui na Capemisa, nós já sabemos exatamente os pontos-chave que acabam já a instituição sendo desclassificada. Então, a pessoa que está analisando do outro lado, ela também tem isso. E eu acredito também que isso aconteça igual acontece, por exemplo, no SEBAS, como são muitos processos. Os erros são os mesmos, a gente já tem uma listagem do que vai acontecer. Eles já sabem, já olha, tá errado. E já o que acontece muito, que a gente ouve, né, e conversa com outras instituições também, uma coisa que não pode acontecer. Pessoal, não se faz edital correndo, com pressa. Edital é algo que tem que ser estudado. Semana que vem vai abrir, vai o prazo. Esquece, você não vai fazer em uma semana. Não tem como. Você pode ter até um projeto aí perfeito, pronto, mas ele vai ter que ter alguma adequação ao que está pedindo. E é muito documento, então é algo que é para ser feito com calma. Você tem que estar sempre atento nos sites, o Prozas, Prozas tem bastante edital, a BCR também tem bastante edital. Para acompanhar isso aí anualmente, para você até fazer uma programação, né? Porque lá, às vezes, eles não lançam a data, mas eles têm a previsão. Está previsto para o primeiro semestre, para o segundo semestre, porque é um planejamento, tá? Então, façam com calma, isso é muito importante. Não façam correndo, porque normalmente, pela experiência que a gente tem, não dá certo. A Capemisa, por exemplo, ela lança a nossa proposta, a ideia é lançar um no início do ano e outro na outra metade do ano. Então, a gente sempre tem que seguir essa lógica. Aí agora, por exemplo, lançamos em janeiro.
A instituição, já percebemos isso também, deixa para enviar no último dia, pessoal, último dia. A internet falha, a luz acaba, dá problema. Você chega atrasada? A pessoa que vai estar responsável em enviar não consegue. O último dia, não deixem para o último dia. E outra questão também que nós passamos a fazer sobre essa reunião de leitura do edital, a gente faz uma reunião conjunta para poder tirar todas as dúvidas com as instituições. Então, é legal... Meninas, oi. Desculpa. Quando for para passar o slide, vocês me falam, tá? Que eu parei aqui no contexto geral, tá bom? Ah, sim, sim. Então, é importante a entidade ela ficar atenta a tudo aquilo que o facilitador ele for emitir. Então, teve alguma errata no edital? Ou, vou fazer alguma reunião para poder explicar o edital. Percurso formativo, a Capemisa, ela também faz... Antes do edital, ela faz percursos formativos, porque, por exemplo, nossos editais agora, tem uma fase que nós passamos a solicitar uma apresentação pitch. E nós fizemos um percurso ensinando o que era apresentação pitch. Então, é importante as entidades elas ficarem ligadas nisso. Se tem alguma capacitação referente àquele edital, para poder fazer certinho, que aí quando chega na hora não consegue, e aí não entende o porquê não consegue. Acompanhando esse patrocinador, assim, o tempo inteiro. Não só a Capemisa, tá, pessoal? Tem que acompanhar. No processo geral. Pode passar, Celita, por favor. Um instantinho que meu computador aqui está travando, tá, gente? Normal. Aqui também. Não era para ser normal isso não, mas tudo bem. Aí, viu? Se Celita fosse enviar um projeto hoje, eu não ia conseguir, ó. Não, tá vendo? Eu ia me dar mal, muito mal, por sinal. Gente, meu teclado é que tá com problema, sabia? Ele não tá indo. Peraí. Gente do céu, socorro. Peraí, gente. Peraí. De repente desliga o rumo da câmera. Ela desligou agora para essa... Oi. Passou. Foi. Isso. E aí a questão dos... A gente colocou aqui mais ou menos os erros mais comuns. Documentação incompleta, como eu falei da questão que eu faço com outros estados, de fazer um checklist da documentação dos editais, a gente, nos editais da Capemisa, muita documentação incompleta, e a documentação incompleta, no caso do edital da Capemisa, nós não fazemos por pontos. Se a instituição mandou um documento errado, ela já é eliminada. Então, documentação incompleta, orçamento impreciso, pessoal, é uma questão que vocês precisam também ficar bastante ligados, é o orçamento. A instituição também tive que tem um erro muito grande de não conseguir fazer orçamento. E olha assim, no nosso edital a gente não pede 3 orçamentos, mas em outros editais tem 3 orçamentos. Então, é importante vocês entenderem que aquele orçamento, aquele custo, ele tem que refletir a realidade do projeto, não é a realidade da instituição. Porque nós temos identificado que as entidades elas têm uma questão que confunde muito, que é o trabalho da instituição e o projeto que ela quer desenvolver. Por exemplo, eu vou fazer um serviço de convivência com meninas e mulheres, e nesse serviço de convivência eu posso atender até 30 mulheres, porque vamos pensar, um edital que te dá um valor mensal de 10 mil, que é no caso nosso, por exemplo, você consegue atender 300 mulheres? Não. E aí, o que a instituição faz? Ela coloca o quantitativo... Todo o público-alvo dela, todo o público que ela atende. E aí, quando a pessoa, o patrocinador vai visitar, não, você não tem 300 mulheres no seu projeto. Você não consegue atender isso. E aí, como é que faz? Você não atinge o que foi proposto em termos de parceria, porque você colocou 300 pessoas, o custo não bate. Também acontece aquela situação
você escrever o projeto e querer contemplar as demais despesas da instituição. Não dá, gente, isso não pode, pessoal. É o projeto, está custeando o projeto, aquele projeto de balé somente. Aí a instituição comete o erro de colocar lá que vai pagar a faxineira no RH. A faxineira limpa como um todo, a instituição toda. Vai pagar a área administrativa. A administrativa trabalha como um todo. Isso também acontece muito aqui. No nosso edital, essa parte fica como contrapartida. Então, isso é muito importante observar no edital. Naquelas rubricas que o edital ele permite que você faça o custeio, vocês têm que verificar. Olha, se o edital ele não permite que no RH você pague com o valor do projeto uma pessoa que vai fazer lá os serviços gerais, você não coloca. Fica como parte de contrapartida. Se tem edital que permite, beleza, a instituição coloca. Se os editais, vocês verificarem lá, o máximo de coisas que eles permitirem, aí vocês colocam. Agora, aplicar de uma mesma forma em outro edital, vai ser eliminado. Pelo menos assim, no da CAPEMISA, se ele não respeita a contrapartida, ele também não, ele é desclassificado. Por isso, a leitura, gente, com calma, é muito importante. Como eu falei anteriormente, às vezes você tem um projeto pronto, mas pronto para quê? Pronto para qual edital? Você tem um projeto pronto, você pode inserir ele em vários editais para você concorrer, só que todos vão ter adequações, com certeza. Exato. Você não tem um projeto prontíssimo. E tem instituição que acaba não fazendo. Olha assim, nossa, tem um projeto muito legal para atender criança e adolescente, vou colocar, mas não, tem que adequar. Não coloca adequado ao edital. Dificilmente vai encaixar como uma luva, Dificilmente. A instituição precisa ler cada passo a passo para conseguir adequar o projeto que ela já tem. A questão, pessoal, é que as instituições até ficam um pouco chateadas, mas é o projeto que eu já tenho. Não, a questão não é um projeto que você já tenha, não é esse o problema. O problema é que o projeto que você tem, ele não está se encaixando no edital que você quer se inscrever. E isso acaba ocasionando a desclassificação. Ou, em outros editais, pode perder ponto. Projeto, a gente cansa de pegar aqui projetos assim maravilhosos, inovadores e tudo mais. Aí chega na hora do orçamento, acontece essa situação que a Alessandra mencionou. Não é compatível o orçamento que a instituição colocou com o projeto que ela escreveu. Então, isso é bastante importante. Orçamentos são um dos Caiu. Voltou? Caímos, voltamos? Celita, está ouvindo a gente? Oi, eu acho que eu não sabia se eu tinha caído ou se vocês tinham caído. Nós caímos. Volta tá. só para a tela anterior, por favor. Já estava. Tá, peraí. Até onde vocês ouviram? Eu, sinceramente, peraí. Foi. Foi coisa de segundos. Estavam ouvindo sobre o cronograma? Muito rapidinho que vocês caíram. Uns 5 segundos. O início do cronograma eu não ouvi, vou falar a verdade. Eu só ouvi a parte do orçamento. Isso, então, o cronograma é irrealista. A CAPEMISA, aqui no nosso edital, nós pedimos para que a entidade ela coloque 2 tipos de cronograma e nós colocamos esse modelo no edital para ela só baixar e adequar. E mesmo assim, as instituições erram. Elas não seguem o modelo e nós pedimos. E no edital está escrito para seguir exatamente o modelo. Não é para alterar a linha, não é para alterar a escrita. É para seguir o modelo. Claro, vai adequar de acordo com as atividades que você tem, de acordo com o processo todo do fechamento do projeto que você vai fazer. Mas colocar no modelo que nós pedimos. Instituições não seguem o modelo. Isso é muito importante para qualquer edital. Se o edital ele te dá modelo para seguir, siga o modelo. Se ele te dá um modelo de plano de trabalho para seguir, siga o modelo, faça exatamente de acordo com o plano de trabalho do edital. Se tem declarações, faça exatamente como está pedindo lá, só preencha. Porque isso também faz com que a entidade, no nosso caso aqui, ela seja desclassificada e em outros editais ela perca pontos. Então, é importante seguir os modelos. Na questão do cronograma, nós pedimos um cronograma anual para a gente poder
enxergar o todo do projeto, tudo que a instituição ela pretende fazer durante aquele período, e um cronograma semanal. Quais são as atividades que ela vai executar durante a semana? E mesmo assim, ou a instituição ela bota um ou bota outro, ou então coloca os dois, mas totalmente fora do que a gente pediu. Um cronograma escrito, que às vezes não dá para entender. E assim, isso compromete o projeto. Por quê? Se o cronograma é a parte onde você consegue enxergar tudo que o projeto vai acontecer, tudo que vai ser executado dentro daquele período... Fica muito claro, gente. Tem que ficar muito claro para o professor que está analisando, entendeu? Exatamente, porque a pessoa que está analisando, ela vai olhar o seu cronograma e vai olhar o seu conteúdo. Poxa, olha só, esse cronograma que não está tendo com que ela escreveu o que ela quer fazer. Sim. Então, se o conteúdo está fora de contexto, ela vai ser desclassificada e, em caso de outros resultados, perder ponto. Por quê? Porque vocês precisam pensar, dentro de um projeto, tudo tem que se encaixar. Exatamente. Uma coisa tem que ter link com a outra. Vocês precisam fazer um link de uma coisa com a outra. Por quê? Porque a pessoa que está analisando, ela tem que compreender a sua ideia, ela tem que compreender o que você pensa ali em completo para colocar em prática. E como você vai aplicar. E como você vai aplicar. Exato. Tem que andar de mão dada, essas três coisas. Então, essas questões dos modelos são pontos essenciais, porque se a instituição ela não segue, ela não passa. Pode passar aí, por favor, Celita. Aqui, falhas na formulação. Também são pontos que nós identificamos muito em relação aos projetos na questão do corpo do projeto. Objetivos não alinhados. A instituição ela acaba não botando clareza no objetivo dela. Por exemplo, eu quero fazer um projeto para criança e adolescente. Tá, ok. Só que é toda criança e adolescente? Ou você vai fazer um projeto, o objetivo atender 50 crianças e adolescentes da região XPTO, do município XPTO, entendeu? Vocês precisam especificar, deixar claro qual é o objetivo. Enxugar cada vez mais esse público-alvo aí, o objetivo. O objetivo, por quê? Se você bota de uma forma ampla, quando você vai escrever outras coisas, não bate. Então, os objetivos do projeto de vocês, tanto os específicos, quais são os objetivos específicos que vocês vão usar para conseguir alcançar aquele objetivo geral do projeto de vocês? Então, tem que ser coisas claras. Eu entendo que, assim, às vezes, você conseguir destrinchar os objetivos não é algo fácil. Por quê? Porque eu tenho a ideia, mas aí eu tenho que começar a destrinchar aquela ideia para poder colocar depois em prática para lá na frente não dar errado. Então, eu tenho que ser muito clara de como eu vou alcançar aquilo. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu objetivo é construir um copo. Tá, se eu quero construir um copo, dos objetivos específicos, o que eu vou precisar usar para poder construir aquele copo? Quais são as fases ali que eu vou precisar para poder destrinchar aquilo para chegar nesse objetivo final aqui, que é o meu objetivo geral? Então, a instituição ela tem que começar a pensar nesses encaixes. Como eu vou encaixar para fazer o meu todo e ali ficar completo. Metodologia, pessoal, metodologia. Na questão da metodologia, é o método que você vai aplicar para poder desenvolver aquele projeto. Então, a parte da metodologia. Como vai ser o seu método de aplicação do projeto? Quais são os dias? Quais são os horários? Entendeu? A instituição ela tem que colocar isso completo, porque a metodologia, vou utilizar computadores para desenvolver uma oficina de informática. Uma atenção maior para quem trabalha com serviço de convivência, tá? E fortalecimento de vínculos, que não é só uma aula de informática, né? Não é só uma aula de judô, é o além, né? É aquela questão que está da cidadania, né? A inserção desse público na comunidade, não é somente o judô. Aí, na metodologia, a instituição fala, vou fazer reforço escolar. Uma coisa que a gente também identifica muito. Se o projeto, no caso da Capemisa, por exemplo, fecha aqui, por favor. No caso da Capemisa, se a instituição que está ofertando aquele edital, ela pede para que a instituição faça um projeto alinhado a determinada política, vocês precisam seguir isso. No PROSAS tem muito isso. Aqueles que forem lá aplicar projetos que estão no PROSAS, eles já têm lá tudo que onde a instituição precisa desenvolver o projeto. Então, assim, no caso da Capemisa, só está alinhada a política de assistência. Então,
no corpo do projeto. Vocês precisam alinhar o seu trabalho à assistência. Se não tiver, também não vai passar. Se tiver voltado para a saúde, se tiver voltado para a educação, não vai passar. Então, tem umas palavrinhas, né, que pegam a gente, né? Que a saúde, consulta. Vou fazer um ambulatório de consulta de dentista aqui, é o meu método para poder trazer esse público. Não, gente. Não. Então, metodologia é uma coisa também, é um erro muito comum em questão de corpo do projeto que a gente pega. Impacto insuficiente. É muito legal vocês mostrarem para aquela pessoa que está ofertando o edital, aquele patrocinador, qual vai ser o impacto do projeto de vocês. Por que você quer fazer esse projeto? Qual é essa ideia? Vai impactar em quem? Em quem? Qual território? O que aquilo vai beneficiar aquele público que você está atendendo? Então, a gente identifica que as instituições também não colocam esse impacto. O que ela espera disso? Qual é o impacto que ela espera de desenvolver aquela ação? Tudo, como é que vai ser? O que vai melhorar ali? Qual as melhores? Você espera somente fazer uma aula de informática? Você espera somente ofertar uma oficina com judô? O que você espera daquilo? Isso é muito importante, porque esse impacto é o que determina para a gente poder entender se aquele projeto realmente é importante de aplicar um recurso. E assim, gente, friamente falando, a pessoa que está lá, que vai te beneficiar, te contemplar com esse projeto, ela quer saber o resultado. Aquele recurso lá que ela está aplicando para edital, para as instituições usarem projetos, o que aquilo ali vai impactar na vida das pessoas? O que vai beneficiar aquelas pessoas? Então, é muito além do que você só querer, hoje eu quero pensar, vou fazer uma oficina de música. Tá, mas primeiro, você sabe se realmente essa atividade é o que aquele público que você atende precisa? Você faz uma pesquisa para saber se essas pessoas elas realmente gostariam de ter uma oficina de música? Qual é o impacto depois disso? Então, esses pontos assim, vocês precisam encaixar. Porque assim, eu entendo que às vezes a instituição tem muita vontade de fazer algo, mas talvez aquilo não é o que aquele território precisa. E não é o que aquele público precisa, e no final o impacto não vai ser nenhum, porque você só vai ter ofertado um projeto porque você queria fazer. Então, antes de escrever o projeto, estude o território. Estude o território, pesquise, pergunte, procure, entendeu? Converse com as pessoas que já estão frequentando ali a instituição, para ver o que melhor vai se adequar, porque acontece muito de projeto não ter aderência, tá, pessoal? Isso é muito chato. Muito. Infelizmente acontece, porque você não estudou o público. E aí a instituição, ela abre as vagas para poder participar do projeto, não alcança, e assim, no caso da Capemisa, no termo de parceria, nós já vem determinado que se a instituição ela não alcança o público do projeto, o projeto ele é suspenso até que ela alcance aquele determinado público. Então, em outros editais, eu não posso dizer porque eu não sei como seriam os termos de parceria, mas assim, se tiver essa cláusula, a instituição vai parar ali o projeto e como é que funciona. Então, toda essa parte de você fazer isso, você já tem que ter ciência que será que vai ter aderência? Será que as pessoas vão querer se inscrever para poder participar daquele projeto? Às vezes as instituições escrevem um projeto, por exemplo, para serviço de convivência com idosos. Só que na região não tem idosos suficientes. Aí vão 2, 3 idosos. E aí você bota um projeto para atender 50. Imagina, você fez aquele trabalhão todo, passou, foi contemplado e o projeto fica lá pausado, porque você não tem público. Realmente é uma coisa muito triste, é chato. Realmente, então, precisa estudar antes de escrever o seu projeto. Pode passar, Celita, por favor. Aqui, pessoal, não é 45%, né? Só coloquei uma média, só para vocês terem mais ou menos uma estimativa de como funciona a nossa análise. Por exemplo, o maior índice de erros, material permanente. No nosso edital, nós disponibilizamos material de consumo e material permanente. Então, com o tempo, começamos a verificar que o material de consumo estava dando muita problemas assim para a instituição entender, então deixamos aberto para o material de consumo e exigimos só material permanente. Então, vamos lá, material permanente tem que também se encaixar com o projeto. Você vai fazer uma oficina de música. Então, o que a gente entende? Os materiais permanentes, você vai comprar os instrumentos
E depois aqueles instrumentos vão ficar para as instituições. É um material permanente. Material permanente é aquilo que a instituição vai comprar e depois ela vai ficar com ela. Porque a gente não exige que devolução, nada disso. Fica com a instituição para ela usar futuramente. Aí tá, aí na minha oficina de música eu vou lá e compro uma geladeira. Coloca lá no orçamento uma geladeira. Eu vou comprar um fogão. Não compro instrumentos, eu comprei só um fogão. Entendeu? Então, é a coerência. É um erro muito grande essa questão. A não ser que também existe que o edital seja voltado para equipamentos da instituição. Tem editais voltados aí para obras, infraestrutura, salvo, né? Aí já é outra questão, que a rubrica ela permite que você compre. Mas, assim, no nosso caso, é focar o material permanente no que a instituição ela vai comprar para poder desenvolver o projeto. Início do projeto. Aqui está início e maio, porque eu peguei a última coisa. Pode falar, Cida. Então, me ocorreu uma dúvida que pode ser, o pessoal fica meio quietinho, mas pode ser também uma dúvida. Então, digamos, você falou aí da aula de música, é uma entidade que já faz. Digamos que ela vai concorrer porque ela quer potencializar algo que ela já faz e ela já tem os instrumentos. E na proposta ela diz que vai dar lanche, mas ela não tem. Estou chutando dentro do que você está colocando. Não tem a geladeira para colocar o lanche. E aí ela coloca, porque ela já tem os instrumentos, ela coloca a geladeira. Ainda assim, seria um erro material ou não? Teria que justificativa. Eu estou pegando o exemplo que vocês deram, tá? No caso dele, é instrumento, porque é aula de música, mas eu já tenho os instrumentos. Mas não tenho o material permanente para dar, por exemplo, um lanche para que essas crianças, adolescentes, fiquem com qualidade. Ainda assim, isso pode ser considerado um erro no material permanente? Não. Nesse caso, não. O que a gente fala é nesse sentido assim, igual eu expliquei. Eu vou fazer uma aula de música, eu não boto os instrumentos e também não justifico nada. Eu boto só que eu vou comprar uma geladeira, ou então eu coloco que eu vou comprar um bujão de gás, mas a gente não sabe, poxa, material permanente projeto, mas a instituição, em momento nenhum, ela declarou nada. Isso é interessante que já esteja no projeto, essa necessidade. Isso. Entendeu? Não deixar para depois ali. A gente não sabe se aquilo realmente é a necessidade dela, ou se ela já tem os instrumentos, é porque, assim, quem está de fora... Porque a instituição, quando ela tem um projeto na cabeça, ela já sabe exatamente como ele vai funcionar. Mas quem está de fora para poder ler, não vai ter essa visão, igual você falou, eu não tenho uma geladeira para poder ofertar os lanches. As instituições, elas têm uma percepção, algo meio cultural, que os patrocinadores querem dificultar. Mas não é isso, é que a gente precisa de coerência. A gente também presta contas para alguém. Então, tem que estar tudo dentro do pedido, entendeu? A gente não pode aceitar o que a instituição quer, a gente pode aceitar o que foi proposto, dentro do que foi proposto. Entendeu? Porque elas falam, vocês estão... É interessante. Né? Desculpa, pode falar. Não, fica à vontade. Não, acho que é interessante esse erro, digamos, que vocês estão colocando, ele é muito comum também quando as entidades vão tentar inscrição no conselho, né? Porque para ela que está na operação está muito claro, mas na hora de botar no papel, não coloca com clareza e quem está lá do outro lado lendo não está entendendo. E muitas das vezes aquela entidade que de repente foi reprovada, digamos assim, até faz o trabalho, mas ela não colocou como deve. E às vezes uma outra, quando a gente vai olhar friamente o papel, tá? Ela botou tecnicamente, porque tem conhecimento, mas quando você vai olhar na prática não é bem aquilo, mas passou. Então as pessoas precisam entender, né? A gente que está mergulhado, que o outro também tem que entender. Então tem que botar o detalhamento, né? Exatamente. E para a gente que está analisando o projeto, fica muito difícil, porque às vezes a ideia é muito legal, mas aí a gente também tem que seguir a regra. Então, assim, se serve para uma, serve para todas. Então, são pontos que a entidade... Por isso que a gente fala sobre os encaixes. A entidade, o tempo todo, quando ela vai fazer o projeto, ela precisa fazer esses encaixes para tudo ficar coerente. Porque quem está do outro lado não tem essa visão que ela tem. Vai ter ali a visão do que ela escreve, somente. Início do projeto, pessoal. Início do projeto é uma coisa que a gente também... É um erro muito grande aqui nos editais da Capemisa. Em outros editais eu não sei. Porque quando a gente faz assessoramento, a gente acaba fazendo assessoramento do checklist do edital, ler edital, mas depois a gente não tem ideia de como é a prática da instituição, porque o edital não é nosso, então outra pessoa acompanha. Início do edital. No nosso edital, por exemplo, a gente pede um prazo de 12 meses.
Então, se eu coloquei lá que o início do projeto é em maio, que é o exemplo que está aqui, a instituição tem que iniciar o projeto em maio. Não vai procurar equipe em maio, não vai procurar espaço em maio. Em maio tem que estar tudo pronto. Por que a gente exige isso? Por conta da nossa auditoria. Porque, por exemplo, se em maio eu vou dar para a instituição 30 mil reais, quando chegar em junho, ela tem que me prestar contas desses 30 mil. Então, se ela não fez nada no projeto, eu falo não fez nada assim, não aconteceu atividade, como ela vai me fazer um relatório de atividades e como ela vai me prestar conta desse dinheiro no mês seguinte? Então, é uma coisa que as entidades acabam errando bastante. Se no edital pedir para você iniciar mês X, inicie mês X. Ela me escreve lá no cronograma de atividades. Maio, equipe. Seleção de equipe. Somente. E como é que eu fico com esses 30 mil que eu passei para ela em maio? Então, você vai ficar o mês inteiro selecionando equipe? Com 30 mil na conta? Não vai. Então, vai ser desclassificada ou, dependendo de outros editais, vai perder ponto. Aí, o cronograma financeiro, que nós já falamos. CNPJ, pessoal, CNPJ, verifique bastante isso. CNPJ inativo. Instituições mandando CNPJ inativo. Se a CNPJ estiver inativo, não vai passar. E a pessoa que faz essa avaliação de documentação já vai no ponto lá, chave, se tiver inativo, não vai conseguir. CNDCA ao invés de CEMAS, se o edital te pede o CEMAS, envie o CEMAS. CEMAS é uma coisa, CNDCA é outra. Eu acredito que todo mundo que está aqui sabe disso, mas assim, é legal a gente falar, já que está sendo gravado, porque se a instituição pediu a certificação do Conselho Municipal, vocês mandam a certificação do Conselho Municipal da Assistência e não da criança, porque não vai passar. Isso é um pouco de, às vezes, até falta de atenção, né? A pessoa fala, é o certificado, pá, anexa. Outro ponto também bastante importante, que é em relação ao CEMAS. O CEMAS ele tem uma validade, por exemplo, eu ganhei o CEMAS esse ano, 2025, e ele vai até 30 de abril de 2026. Essa é a validade do meu certificado até eu renovar novamente. A gente pede sempre o do ano anterior, justamente porque sabe que nem todos os locais essa regularidade consegue com tanta rapidez. Então, o certificado talvez não saia com tanta rapidez. A gente pede sempre do ano anterior. Mesmo assim, se eu estou pedindo, se eu boto no meu edital, eu quero um CEMAS de 2024, você não vai me mandar um CEMAS de 2012, 2010. Mas a gente já entendeu que por conta do que tem escrito no certificado, se eu não me engano, seria tempo indeterminado. Isso, tempo indeterminado. E aí a pessoa pega e fala, não, mas está tempo indeterminado. Não, pessoal. Se você tem uma regularidade anual, você anualmente vai ter uma declaração ou um certificado, que aqui no Rio é um certificado, mas em outros estados tem uma declaração. Então, o que a Capemisa passou a fazer? Poxa, está sendo difícil para as entidades sobre essa questão do CEMAS. Nós pedimos, então, para aquelas instituições que têm o certificado, envie o certificado do ano correto. Para aqueles lugares que não emitem um certificado, que a gente viu isso em outros locais, manda o diário oficial ou manda uma declaração do conselho de que aquele ano você estava regular. Que aí nós estamos pedindo dessas três formas. Agora que eu acho que facilita, mas a entidade, mesmo assim, ainda tem erro. Então, essa questão da documentação é o que pesa muito, muito. Orçamento abaixo do valor. Pode falar, Celita. Gente, desculpa. Não, só perguntando como é que vocês lidam com isso, porque a gente sabe, né? Tem conselhos de metrópole que é mais organizado e outros que não. Essa questão da regularidade, ela é importante principalmente para o próprio conselho que vai fazer o acompanhamento, já que no caso da assistência é por tempo indeterminado, mas eu imagino que vocês pedem também porque a entidade pode alterar o serviço, e a regularidade diz. Mas também pode ser visto o serviço no CNEAS. E aí a pergunta que eu faço é, no caso de dificuldade de conseguir esse documento, a entidade não pode apresentar, por exemplo, o documento do CNEAS, porque o CNEAS tem que ser atualizado pela gestão com os serviços. Essa é uma pergunta. A outra pergunta, aí eu não posso falar de outros municípios, é quando, por exemplo, tem um projeto que é uma ação que vai lidar com criança. Portanto, eu preciso. E vocês querem um exemplo, que seja serviço de convivência.
Então, eu tenho que ter assistência, os demais, mas também tenho que ter CMDCA, porque eu estou fazendo centro de convivência com criança. Beleza. Aí, o Rio agora não tem mais regularidade, o CMDCA, né? Não sei outros lugares. Como é que vocês lidam com isso, né? Vocês estão conseguindo acompanhar essa questão? Porque essa foi uma mudança recente do CMDCA, que tinha a regularidade igual ao CMAS, e hoje já não tem mais, né? Vocês não pedem mais a regularidade do CMDCA, apenas registro de 3 em 3 anos? Como é que vocês estão lidando com essa realidade agora? Então, sobre o CNEAS, a gente nunca pediu o CNEAS como comprovação, por isso que nós optamos por esses 3 pontos. Quem tem o certificado, envia o certificado, quem não tem, envia o diário oficial ou uma declaração do próprio conselho informando que aquele ano ele estava regular. Então, nós optamos por esses 3 pontos, que ela tem 3 alternativas ainda para poder comprovar isso para a gente. Em relação ao CMDCA, a gente não pede a comprovação do CMDCA, a gente pede só a comprovação do CMAS. A CAPEMISA, né, gente? A CAPEMISA, tá? Outros locais vão pedir, mas a CAPEMISA ela não pede. A gente só pede o CMAS. Respondido a sua pergunta? Respondido? Não, sim, eu só estou falando do CNEAS porque é algo que a entidade também pode acessar e não fica na dependência do gestor, né? Então, por exemplo, no Conselho Estadual, a gente tem uma dificuldade agora de fazer publicação, então foi aprovado e não saiu no DO ainda, né? Aí eu estou falando de uma forma geral, tem municípios que é tudo muito truncado, né? E aí o CNEAS seria mais uma possibilidade, porque o CNEAS, teoricamente, né? Só teoricamente, teria que estar atualizado, né? É algo que a gente pode até pensar, porque a gente nunca pensou em colocar ele também como uma opção, né? Porque como a gente já tinha colocado essas 3, é uma coisa acho que é até legal para a gente se pensar. Orçamento abaixo, como eu havia explicado. Se o patrocinador ele te oferta um valor de 100 mil, use os 100 mil. Porque, por exemplo, no nosso edital, por exemplo, foi lançado, vai ser 120 mil. Se a instituição botar 121, ela está fora. Se ela botar 100, ela está fora. A gente pede para ela usar exatamente o valor que está lá. Mesmo porque no próprio sistema ele fecha aquele valor. Só que ele não bloqueia dela enviar. Então, assim, se ela colocar menos, ela vai conseguir enviar. Entendeu? Então, o orçamento é algo também que a gente pega bastante, é o que eu falei com vocês. Às vezes a instituição ela pensa, se eu colocar um valor menor, talvez eu tenha mais chances de passar, mas não, pessoal, usa o valor inteiro. Se disponibiliza 100, 200, 300 mil, use os 300 mil, faça aquela proposta dentro desse valor cheio. Oscilação nos valores. Oscilação nos valores em relação à CAPEMISA, tá? Não em outros editais. Por exemplo, a CAPEMISA, ela vai te ofertar 10 mil no mês, um exemplo. Então, como a gente utiliza o sistema bússola, no próprio sistema, a gente pede que todo mês ele venha com esse valor de 10 mil. Feche o valor de 10 mil durante o mês de tudo que você for gastar. Se tiver esses valores fora, também a gente considera como erro, porque no nosso edital a gente fecha isso. Se você colocar lá um mês 5 mil e no outro 15 para você gastar, não pode. Não vai passar. Por quê? Aí tem essa lógica que nós explicamos da nossa auditoria. Se você vai botar para mim 5 mil no mês, você vai me dever 5. Se eu estou ofertando 10 no mês, e naquele mês, chegou em fevereiro, eu vou botar só 5, então tu vai me prestar 5, o que você vai fazer com os outros 5? Não acumula. Então, por isso que a gente pede para fechar todos os meses 10 mil reais. Falando em meses, me ocorreu aqui agora, Lê, a questão. Quem trabalha com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, a atividade é contínua. A atividade não pode parar, hein, pessoal? Já vi projeto aí sendo suspenso por conta dessas paralisações em final de ano e tudo mais, tá? Projeto de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, contínuo. Contínuo. Ata sem registro, nós pedimos para a instituição sempre mandar a ata da atual diretoria, para a gente saber se aquela diretoria ainda está certinha, está naquele período certo. Aí a instituição me manda uma ata sem registro, manda uma ata só escrita no papel, manda uma ata fora do tempo de validade. Não passa. Não passa. Então, a ata
Se a gente pede uma ata dos diretores para a gente poder comprovar a atual diretoria, mande a ata atualizada. Ou se, por exemplo, se até aquele período do edital era X diretoria, beleza. Nós vamos lá, a diretoria vai até fevereiro. E aí o edital saiu em fevereiro? Não, quando ela se inscreveu, a diretoria era aquela, estava dentro do período. Então, é bastante importante isso. Às vezes a gente vê o projeto todo, tá lindo, maravilhoso, aí vê a documentação toda, linda, maravilhosa, aí no final do projeto, quando o representante da instituição vai assinar, é outra pessoa. Entendem? Não é a pessoa que está lá na ata registrada. Quer dizer, já trocou e ele enviou a ata errada. Fora do período do projeto. E assim, não é sendo ruim, sabe? É que a gente segue a regra. Então, se dentro do meu edital tem essa regra, nós vamos seguir a regra. E se for valer para uma instituição, vai valer para todas. Então, todas as regras são seguidas exatamente conforme está escrito no edital. E a questão do cronograma, que nós já falamos também, sobre a questão do padrão que a gente pede, dos modelos que a gente coloca lá. Outro ponto também importante, pessoal, dos modelos. Na Capemisa, nós colocamos o modelo e as pessoas mandavam com o papel timbrado da Capemisa. Não, o timbrado é da sua instituição, tá? Então, se o edital coloca o modelo lá, você coloca o timbrado da sua instituição. Muita instituição, ela pegava já o modelo que estava lá, o nosso timbrado, e mandava para a gente com o nosso timbrado. Então, assim, tem que ser o timbrado da instituição de vocês. Pode passar, Celita, por favor. Celita, está ouvindo a gente? Nós caímos? É que tem um delay. Ah, tá. Passou. E aí, quais seriam as consequências de todos esses erros que nós listamos? Planejamento inadequado, por quê? Mesmo que a instituição ela pega aquele projeto que ela para a gente tem alguns pontos que não se encaixam no nosso edital, mas que ela consiga colocar para outro edital, de repente passou, em algum momento o técnico que estava analisando não percebeu, lá na frente vai dar algum problema. Então, uma coisa que, às vezes, a instituição entra em contato com a gente, fica meio preocupada, tem erros no projeto lá na frente. Então, esse planejamento inadequado pode causar problemas no seu projeto lá na frente e também pode impedir que a instituição ela consiga avançar em qualquer projeto. Se eu não consigo ter um planejamento legal, se eu não consigo desenvolver um projeto legal, meu projeto nunca vai sair do papel. Eu nunca vou conseguir colocar ele para frente. E, normalmente, tem acompanhamento, né, dos patrocinadores, que seja mensal, bimestral, trimestral. Em algum momento, eles vão ir na instituição, visitar, pedir relatórios, aí depende de cada formato de cada edital. Mas, assim, com certeza, tem esse acompanhamento, tá? A questão do cronograma financeiro, que nós falamos também, se você não consegue fazer um bom cronograma financeiro, você não vai conseguir adequar um todo no seu projeto, então isso vai causar dificuldade. A avaliação técnica, para a pessoa que está avaliando, também causa dificuldade, porque ela, numa hora tem escrito uma coisa, outra hora tem escrito outra, e ela não consegue entender o todo, não consegue entender a sua ideia. Então, isso vai te prejudicar para qualquer edital. Se você não consegue passar a sua ideia de forma clara, que fique não só clara para você, mas clara para o outro, você não vai conseguir passar para frente. Documentação irregular ou desatualizada, isso serve para qualquer edital, pessoal. É um ponto muito importante. No nossos editais não, porque a gente não exige nenhuma certificação, mas em outros editais que exigem uma certificação, eu participei de um edital ano passado, vou mandar a mesma certidão. Não, certidão algumas têm prazo de validade. Então, se você viu que naquele edital pede X certificação, vai lá e tira de novo. Porque senão você vai perder ponto, não vai passar. Então, tudo atualizado. Tudo sempre atualizado. E tem editais que as instituições elas têm que fazer quase um dossiê de tantos documentos que ela tem que enviar. Aí tem envelope A, envelope B, vocês precisam sempre deixar tudo atualizado. Inclusive, nós fizemos um percurso formativo recente falando sobre essa questão dos editais que exigiam a cláusula de dissolução do BIROSC, porque por conta desse edital que nós fizemos do Fundo da Infância lá com as instituições lá de Belém, nós identificamos que muitas perderam ponto por causa disso, porque o estatuto não estava adequado ao MIROSC. Então, sempre verificar se toda a documentação da sua instituição está adequada
você consiga participar de qualquer edital. Documentação é essencial, sempre tem que estar atualizada. E aí, no caso, no fim, acontece o que? A reprovação da proposta. Então, a instituição ela fica com o projeto encalhado, não consegue ter clareza do porquê que ela não vai para frente, não consegue enxergar como ela consegue colocar aquilo para frente e tirar do papel, ou então consertar esses erros no papel. E eu digo para vocês, nem sempre é questão de ter uma pessoa especialista em captação de recursos, não é. Mesmo porque muitas instituições de assessoramento, e aqui no Rio, se eu não me engano, se ele tem muitas, não tenho, acho que tem muitas instituições de assessoramento que podem ajudar essas entidades, e as entidades precisam procurar as instituições de assessoramento, entendeu? Para poder pedir ajuda, pedir, eu estou com dúvida. Não, gente, não é vergonha perguntar. E a gente está aqui para isso. É o que faz a engrenagem rodar. Não é vergonha perguntar, mesmo porque as entidades que são de assessoramento também perguntam. Por exemplo, aqui a gente, eu não tenho vergonha nenhuma, tem muita coisa que eu não sei, eu pergunto. Eu vou, às vezes, eu entro em contato lá com a Norma, que é a nossa representante lá no Nacional, pergunto um monte de coisa para a Celita. Não é vergonha perguntar, porque ninguém sabe tudo. Então, é muito importante ter essa prática de, estou com dúvida, não estou achando que não está legal, perguntar. Nada mais é do que troca de experiência, gente, né? Na nossa profissão, na nossa área, é muita troca, né? Porque eu não vivi, você perguntar viveu. Com antecedência, né, gente? Perguntar com antecedência. Em cima da hora que não dá mais para acertar, já era, né? Exatamente. Então, é uma coisa que, assim, eu acho que eu não consegui entender, gente, por que no Rio a gente não tem essa prática. E eu vejo que as instituições, elas têm uma resistência muito grande. A rede não é unida, eu vejo assim que aqui no Rio eu acho que as instituições têm uma resistência muito grande em questão de capacitação. Não sei por quê, mas tem, por exemplo, a gente vê lá o Fórum de Entidade lá de Salvador, as mais de 100 instituições têm capacitação, todas estão sempre lá. Pode falar, Celita. Conhecem, né? Não, só lembrar em 2023 da conferência, vocês vão lembrar, na conferência municipal, a gente lançou a ideia do fórum de entidades e tal, a gente chegou a fazer algumas reuniões, mas as pessoas não vinham, elas estão muito isoladas. Então, por exemplo, a gente teve recentemente os editais do CMDCA, né, do CCR, o edital, aí tem um grupo aí, as pessoas se ajudando nisso, aquilo, outro, enfim, foi. Mas quando a gente vai para o campo da assistência, por exemplo, a gente não consegue avançar. Eu também não sei por quê, mas eu acho que a gente pode tentar retomar, se não for via fórum, né? Mas eu acho que a gente pode ter um grupo das entidades de assessoramento, se a gente se reunir, fazer uma atividade junto, enquanto a entidade de assessoramento chamar as entidades. Eu acho que a gente pode, então, ir para um outro caminho, mas eu acho que é fundamental isso que vocês estão sugerindo. Nosso trabalho só funciona em massa, né? Só funciona em rede, né? Para conseguir concluir. E assim, todas podem e precisam se ajudar. E assim, acho que independente de uma instituição ter uma opinião, outra instituição ter uma opinião, claro, vocês têm que sempre discordar, não precisa concordar com tudo que a outra fala, mas é pegar aquilo e refletir. Agrega, a discordância agrega alguma coisa. Né? Uma coisa que a gente tem conversado com as entidades, e vocês podem discordar de mim, devem discordar de mim, é que a instituição hoje ela precisa ter uma visão de empresa, não é uma prática, é uma visão de empresa. Por quê? Hoje, pessoal, vocês não tem como mais só pedir recurso, como era antigamente, que era muito mais fácil, passar o pires. Hoje, a instituição ela precisa ter estratégias para poder conseguir captar recursos. E são estratégias que a gente vê que acontecem nas empresas. Então, ter essa visão não é uma prática empresarial, mas é uma visão empresarial. Justamente para poder conseguir montar estratégias para poder captar o recurso, fazer projetos mais coerentes. Ter várias fontes de renda, de recurso, né? Buscar, não ficar presa a uma fonte de recurso, porque aquela fonte um dia vai se esgotar. Então, você sempre buscar novas fontes de recurso, novas formas de se reinventar. Hoje, a gente está vendo que o campo da tecnologia está crescendo muito. Inclusive, a Capemisa, agora a gente está estudando mais sobre inteligência artificial. Nós fizemos percursos formativos de como a inteligência artificial ela pode auxiliar nas instituições, terceiro setor. A gestão do tempo, né, da documentação e tudo, muito documento, muita coisa escrita, muito relatório.
Então, vocês têm que pensar que a instituição precisa ficar em constante atualização. E não tem como fugir disso, a não ser participar de capacitação. Tem que acompanhar, né, o que está acontecendo aí de novo, gente. Não tem. Eu entendo que assim, a rotina toma conta, aí às vezes só tem uma pessoa disponível para participar da capacitação, que eu acho que não é legal, porque acho que é muito importante sempre ter o técnico e o gestor, porque aí para poder ter a mesma linguagem. Mas se não dá, tudo bem, mas que aquela pessoa passe o conhecimento para o resto da equipe, para todo mundo ter a mesma linguagem, mesmo porque amanhã aquela pessoa pode não estar na instituição, então aquele conhecimento ele se perde. Pode falar, Francisco. Só aproveitando para... bom dia, Francisco Marins, no caso, ainda membro do Conselho Municipal de Assistência Social. Eu queria até aproveitar o gancho, né, a questão exata das pessoas que buscam, a exemplo, a inscrição no próprio Conselho, que tem a ver com essa questão de documentação, de entendimento, de prazos, etc., a gente vê muita entidade que, a princípio, por fazer qualquer trabalho que seja considerado, né, assistencial, a pessoa se colocar na posição de que ela é uma entidade efetiva de prestação de serviço, independente do nível. E há um incentivo para que as entidades se regularizem, há um incentivo para que elas se capacitem, mas não efetivamente, como a gente está falando aqui, com relação aos regramentos, com relação à legislação. Então, é muito fácil incentivar, assim como eu vejo também na área do empreendedorismo, é muito fácil incentivar você ter essa autonomia, você buscar, né, recursos, fontes, né, de recursos diferentes e tal, mas não tem essa questão da legislação, essa questão da contrapartida, da questão do impacto, da questão da efetividade de um projeto e da sua execução continuada, com os objetivos corretos, com a documentação correta. Isso não é trabalhado. Então, é muito comum a gente ver os pedidos de inscrição serem recusados, né, serem indeferidos, exatamente porque falta essa capacitação, falta essa capacidade das pessoas de buscarem a capacitação. Elas acham que por estar fazendo e porque alguém está dizendo que deve buscar recurso, deve fazer algo mais oficial, você tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Então fica uma coisa assim muito superficial, que é incentivar a fazer, mas não o fazer correto, que é o que preconiza em qualquer legislação, seja ela na assistência, seja ela na saúde, seja na educação, e as pessoas acabam tendo resistência. Então, a gente, às vezes, chama para conversar com as pessoas e as pessoas continuam batendo na mesma tecla, que estão fazendo certo, que estão dentro do entendimento da coisa, mas nem leram a legislação ainda. Então, fica difícil a gente ver até os profissionais dessas entidades, né, quererem valorizar aquilo que eles estão fazendo sem nem ter ainda o enquadramento correto na legislação e a própria tipificação no caso, né? É isso, é uma observação aqui complementando isso, tá bom? Obrigado. Concordo. Perfeita colocação, Francisco, obrigada. Então, dentro desse contexto, o que as entidades que elas são bem-sucedidas, elas conseguem? A gente percebeu que aquela entidade que ela tem uma prática muito ativa de participar de editais e já também tem essa prática de guardar os erros para falam que é igual andar de bicicleta, né? Exato, já consegue num ritmo de prática muito intenso. Nós temos visitado instituições e não são instituições que têm pessoas próprias de captação de recursos especializadas, não, gente. É aquela pessoa que insistiu, que errou, que buscou, que foi lá, aprendi com o meu erro, no próximo eu vou tentar de novo, e assim ela foi criando essa movimentação. Nós tivemos instituições que se inscreveram 1, 2, 3, e na 4ª vez aqui com a gente, elas conseguiram. Não, isso, por favor. Então, assim, essas entidades, elas pegaram o erro e já foram modificando para os próximos. Então, a documentação sempre atualizada, o valor do edital corretamente como exige, material bem detalhado. É muito importante você detalhar bem a sua proposta, porque se eu que estou do outro lado não poder entender esse detalhamento, eu não vou conseguir enxergar o todo do seu projeto.
cronograma certinho, conforme o modelo, conforme a gente pediu, foi escrito. Coerente, tanto o cronograma geral quanto o cronograma de atividade semanal, coerência nas atividades, as atividades são compatíveis com o orçamento, e como a gente explicou, se você tem um valor de 10 mil, você não vai atender 400 pessoas, 300 pessoas, não dá, gente, o valor não bate. Então, toda essa coerência que essas instituições elas fizeram um todo, um projeto todo coerente, encaixando cada parte em cada lugar. Então, isso é legal. Você pegar o seu erro e ir tentando e conseguindo até que a instituição ela começa a ter essa visão, como eu falei, essa visão estratégica. Ela começa a ter uma visão mais estratégica para conseguir, em qualquer edital, primeiro, já identificar o que ela precisa fazer, porque tem edital que vai falar muita coisa, mas que não são os pontos-chave. Ela começa a já ter essa visão de ponto-chave. Qual é o estado daqueles 2 rapazes que vieram aqui, que eles sempre ganham Rio os Grande do editais? Norte. Rio Grande do Norte. A instituição sempre ganha os editais, então eles começam a achar, até implicar com essa instituição. Por quê? Lá não tem capacitação, lá não tem a oportunidade de eles aprenderem. Então, esse rapaz dessa instituição, ele busca por ele mesmo os caminhos, e ele conseguiu. É o que eu falei, ele aprendeu a andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, você não para mais. Então, ele acaba ganhando todos os editais ali do entorno. E hoje essa instituição ela está dentro dos conselhos para tentar estimular outras entidades a também ter essa prática, essa prática da capacitação. Como o Francisco falou, falta essa questão dessa prática para ela poder conseguir colocar na escrita mais coerente. Então, assim, outros lugares ofertam muitas capacitações em relação a isso. Por exemplo, aqui no Capelania Social, todos os anos a gente faz percurso formativo de captação de recursos e elaboração de projetos. Todos os anos, porque é sempre o mais pedido. Então, todos os anos sempre tem. Porque cada vez que a gente possa conseguir fazer com que a instituição ela consiga criar uma proposta de valor, uma proposta que realmente vai impactar aquele território, para a gente é um ganho muito grande. Porque quando a gente visita esses locais e vê aquele projeto acontecendo, realmente você consegue ter aquela visualização de que está tendo um impacto aqui naquele lugar. Então, isso é bem legal. E para a pessoa que está patrocinando o projeto, é isso que ela quer ver. Ela quer ver realmente o impacto que aquela instituição está fazendo ali onde ela está inserida. Então, é bem legal as entidades, ela ter, não só com as instituições de assessoramento, tá, pessoal? Mas entre si, a prática da multiplicação. Se uma instituição perguntar, tirar uma dúvida com você também, mesmo que você não seja de assessoramento, legal, olha, minha experiência é essa daqui. Eu fiz dessa forma, deu certo, ficou legal. É legal vocês trocarem essas experiências. Entendeu? As entidades querem, elas querem muito, mas elas nem sabem o que querem, digamos assim. Tem um caminho para chegar ali. Elas querem, eu quero fazer parte do SEMAS. Eu quero ganhar esse edital, mas... E se a gente for pensar assim, essa questão do trabalho em rede, tem que ter. Esse trabalho em rede, essa comunicação entre vocês, essa troca entre vocês. Então, isso é bem legal, passar a pensar assim, trocar com as outras instituições, essas experiências. O que deu certo no seu projeto, que de repente possa agregar no meu também. E não fica pensando, copia e cola. Não existe essa de copia e cola, pessoal. Cada território é um território, cada público é um público. Você vai refletir em cima da experiência de outra pessoa e vai ter ideias para aplicar na sua. Isso é bem legal. Importante. E o impacto vai ser diferente em cada... Em todo lugar vai ser diferente. As pessoas são diferentes, o público é diferente, o território é diferente, a sua atuação é diferente. Então, independente da fulano fez essa experiência, mas eu não posso copiar ele, não tem isso. Então, é legal. Pessoas são diferentes, cada ser humano, cada indivíduo, né, aceita e recebe de uma forma. Exato, porque quando a pessoa ela vai avaliar o seu projeto, ela vai tentar identificar essa essência. Por exemplo, se eu tenho 50 instituições fazendo oficina de balé, qual é a diferença da sua oficina de balé para a oficina de balé lá do Rio Grande do Norte? Vocês entendem? Vocês vão ter vários projetos parecidos, e muitos com o mesmo nome, só que de locais diferentes. Sim. Mas você tem que passar a essência do que você quer fazer com aquilo. E é isso que é o mais importante. É como você vai passar essa essência para a pessoa que vai patrocinar, para ela poder querer investir no seu projeto, achar o seu projeto interessante e querer fazer essa multiplicação aí nesse território. Pode passar, Celita, por favor. E aqui são as dicas para os próximos, né? Não só para os nossos, mas também para os outros. Revisar
todas as informações antes do envio. Não envie, como você falou, com pressa. Não se faz com pressa. Leia novamente, atentamente, tudo. Se possível, você e outra pessoa. Uma prática bastante importante. A pessoa que escreveu o projeto, ela não pode ler de novo, porque o olho fica viciado. Tem que ser uma pessoa diferente para poder ler, para ajudar, porque às vezes a outra pessoa vai identificar um erro que aquela pessoa que está ali escrevendo ela não identificou. Então é legal ter esse rodízio. É o que a gente faz aqui na Capemisa. Às vezes eu leio um documento e eu já não consigo mais identificar o erro. Eu tenho que pedir para outra pessoa ler, porque a outra pessoa que não leu aquele texto, ainda é a primeira vez, de cara ela vai conseguir ver várias coisas que eu já não consigo ver porque eu li muitas vezes. Então, essa é uma dica importante. Como a gente falou, utilizar os modelos oficiais, sempre. Confirmar todos os documentos estão atualizados. Se, de repente, por exemplo, como eu falei, no nosso edital a gente não exige certificação, mas se vocês participarem de algum edital que existe certificação, eu não sei achar o certificado X. Pergunta, fulano, onde é que eu tiro esse certificado aqui? Essa certificação aqui que eles estão pedindo, entendeu? Porque todos os documentos sempre têm que estar atualizados. Prazos e valores com atenção, prazo do edital, pessoal, é que a gente falou, não deixa para a última hora. Revisa, faz com antecedência, fica ligado quando vai abrir, porque toda pessoa que ela vai lançar o edital, antecipadamente ela já divulga que vai ter lançamento em algum momento. Breve. Então, sempre ficar ligado, por quê? Já para poder pensar com rapidez aquele momento para você ter o tempo hábil para desenvolver aquele projeto e não mandar no último dia. E o valor, se está adequado. Você já tem um projeto pronto, vai adequar o edital, ver se o valor está certinho com o que ele está solicitando e o prazo certinho para mandar. Porque o que acontece? Por exemplo, no nosso caso, eu mandei no último dia, mas quando fui tentar mandar, acabou a luz. Se a gente não abrir exceção para nenhuma instituição, a gente não vai abrir para aquela. Então, assim, todo mundo mandou dentro do prazo. Aquela instituição ligar para cá chorando. Chorando, muitas pedindo, por favor. Só que, assim, tem que ser justo com todo mundo. E é assim que as pessoas que patrocinam os projetos, elas pensam, se vale para uma, vale para todas. Então, independente de pedir, por favor, ligar, tentar, não vai conseguir. Por isso que deixar para o último dia, a internet falha, a luz cai, tudo acontece. Tudo. Mas você vai ter prejuízo naquele momento. Então, assim, às vezes, a entidade ela cria uma expectativa muito grande. Eu preciso daquele recurso. Eu fiz um assessoramento recente com uma instituição lá de Caxias, que ela falou, eu tenho que conseguir esse edital. Só que, infelizmente, o estatuto dela não estava adequado ao Miroski. Eu falei isso, mas eu falei, olha, seu estatuto não está adequado ao Miroski. Você vai mandar? Tudo bem, você tem o direito de mandar, mas já fica com essa consciência de que, se eu não passar, é porque a minha documentação está incorreta. Então, assim, às vezes a instituição cria uma expectativa muito grande. E a gente tem que agir racionalmente. Eu sei que precisa do recurso? Precisa. Mas para você não meter os pés pelas mãos, você precisa parar, raciocinar e, com calma, fazer toda essa análise. Acompanhar tudo. Exato. Em caso de dúvida, no nosso edital aqui no caso, procurar a equipe técnica, pessoal. Sempre que tiver dúvida em qualquer edital, tem lá o telefone, o e-mail, que a instituição ela pode tirar dúvidas a qualquer momento em referente ao edital. Qualquer dúvida, não fiquem com vergonha, não tenham medo de perguntar. Perguntem. No nosso caso, a gente faz a reunião, mas também, durante toda a vigência do período de inscrição, a gente está lá disponível para tirar dúvidas. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, pode ligar. Óbvio para a gente, né, que escreveu. Às vezes, as pessoas que estão lendo, não é tão óbvio o que está escrito ali. Exatamente. Então, a gente está aí para isso. Aí, aqui foi a ideia que a gente deu no início, criem grupos para revisar o edital, isso é muito importante. Fazer um checklist da documentação, ler o edital inteiro. Como eu falei, aqui no nosso caso, a Capemisa, ela já, se tiver certidão para tirar o nosso jurídico, ele já linka todos os links que é preciso clicar só para poder emitir a certidão. Pode falar, Lê. Então, agora me ocorreu uma dúvida, né? Eu acho que é importante, eu não sei se vocês têm essa prática, né? Então, a entidade não passou, está lá na relação, ela não foi. Vocês dão um feedback de, por exemplo, olha, vocês erraram nisso, até porque às vezes, quem erra, se não tem alguém para dizer onde está o erro, ela vai errar de novo, porque ela não conseguiu visualizar aquele erro, né? Ou não tinha erro nenhum, mas, enfim, não era a prioridade do investimento da Capemisa, enfim. É igual quando a gente vai para uma entrevista de emprego, né? A gente acha que fez tudo certinho, aí não passa, a gente fica, meu Deus, onde foi que eu errei, né? Algumas empresas dão um retorno meio que padrão, né? Mas ainda dão retorno, e outras, muitas delas não dão retorno algum. Vocês costumam dar esse retorno para as entidades que não passam?
Sim, a gente dá retorno por e-mail, só que agora, nos nossos próximos editais, a gente vai aderir uma nova prática. A gente vai ligar para a instituição para conversar com ela, entendeu? Para poder ter uma conversa com ela, para explicar, porque antes a gente dava retorno por e-mail, às vezes por WhatsApp, por instituição, o que aconteceu, o que não aconteceu? Só que eu acho que você ligar e conversar é melhor, para poder ela poder entender melhor. E foi uma conversa que a gente teve com a nossa presidente. Porque acabava que saíam genéricos, assim, respostas genéricas muito simples, muito cruas. Isso. Assim. Aí, conversando com a nossa presidente, a nossa proposta para os nossos próximos editais vai ser essa: ligar para a instituição, conversar com ela, e também porque acho que fica até algo mais acolhedor, sabe? Informal. Pode ser que a gente demore, porque serão muitas ligações, mas a gente vai aderir a essa prática de conversar, que é melhor. Cara, mas é muito legal. Olha, parabéns, muito legal. Porque assim, manda um e-mail, a pessoa já sabe. Que demora, eu já recebi o e-mail. Porque vocês estão dentro, para além da questão, não tem financiamento, mas estão dentro do escopo da função de vocês de assessoramento. Né? Então, assim, eu não recebi, mas eu compreendi no diálogo com a equipe onde foi que eu errei, que vai servir para um próximo edital da Capemisa ou qualquer outro. Então, isso é muito legal. A entidade não foi, mas ela compreendeu e ela pode seguir melhor. Show de bola. A gente, às vezes, lá no e-mail coloca assim, olha, a entidade errou no cronograma na parte XYZ. No telefone, eu vou falar, olha, você errou nesse valor aqui, que deveria estar aqui embaixo e deveria ser menor. Você entende como que fica diferente? Muda, entendeu? A gente vai apostar aí para o nosso edital. Vamos ver. E a outra dica, pessoal, é aquilo que nós falamos: fique atento se a instituição ela vai lançar algum percurso formativo nesse período para explicar alguma questão do edital. Como eu falei, nosso edital a gente pede a apresentação pitch, e dessa questão da apresentação pitch é até legal, porque outros editais a gente verificou, começamos a aderir a essa prática porque a gente viu que outros editais estavam pedindo também. Então a gente achou a proposta interessante. Por quê? Qual é a ideia da apresentação pitch? É você vender a sua ideia em 5 minutos. Então, a nossa avaliação é: aquela pessoa que está fazendo aquele vídeo para mim, ela sabe do que ela está falando? Ela sabe explicar o projeto? Ela sabe qual a vulnerabilidade do público dela, do território? Ela tem propriedade para falar sobre aquele assunto? Porque é isso que a gente quer identificar. A gente não quer saber se a instituição é bonita, se a instituição é pobre, se a instituição é rica, se a instituição... Não, a gente quer saber se aquela pessoa ali que está representando a instituição, ela sabe do que ela está falando, porque eu tenho um projeto na minha mão. E agora eu tenho alguém falando dele, apresentando aquela ideia. Então, nós fizemos o percurso para isso, para primeiro explicar o que é uma apresentação pitch para as instituições elas conseguirem elaborar. Então, se tiver alguma capacitação que antecede ao edital, participe, porque aquilo ali vai ser de vital importância lá na hora que você for fazer o seu projeto. Se você passar de fase, vai ser essencial. E as reuniões também, que nós começamos a aderir à prática de fazer uma reunião só para explicar o edital. No nosso próprio cronograma do edital tem a reunião já lá, específica para poder explicar ele, tirar as dúvidas. E, claro, como eu falei, durante toda a vigência, nós estamos disponíveis. Mas, naquele dia ali, a leitura do edital completa com as instituições. Então, se tem lá, participe. Se vê edital, poxa, tem capacitação, tem alguma coisa lá, não deixem de participar. Porque quando chegar lá na frente, que você se deparar para poder escrever, você não vai conseguir. Justamente porque você pulou passos. Entenderam? Pois é. Essa é a questão. Eu acho que é o último, né, Celita? Tem mais algum? E muito obrigada, mas se vocês tiverem dúvidas, gente, vamos conversar, podem falar, fiquem à vontade. Podem mandar e-mail, WhatsApp. Críticas também podem fazer. Construtivas, isso aí. Construtivas e negativas também. Fiquem à vontade, podem fazer. Se quiser perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Meninas, assim, está sendo, né? Está sendo maravilhoso. Até fiz aqui umas anotações, assim, mas eu acho que é importante. Que legal que a gente pôde, né, gravar e outras pessoas poderem ver. O que eu acho interessante que vocês estão sempre, enquanto entidade, melhorando. Isso aqui que a gente está fazendo faz há muito tempo, mas a gente percebeu que isso aqui precisa melhorar, isso aqui pode ser diferente, né? Quando você fala da questão do pitch, para além da propriedade, né, de saber se aquela pessoa tem propriedade, eu acho que o pitch também ajuda a entender, porque o papel é uma letra fria, às vezes, né, para quem está lendo, e aí quando você tem o pitch, está fazendo mais sentido agora, né? Então é uma possibilidade a mais que a entidade tem
E aí, antes de passar para quem quiser perguntar, eu acho que a gente tem que comprar essa ideia de fazer juntar as entidades de assessoramento, a gente fazer... Porque, assim, cada entidade tem a sua metodologia, tem a sua forma, mas eu acho que a gente tem um interesse que é comum, que é apoiar as outras entidades. Talvez a gente marcar uma reunião, independente da programação de cada um, da gente fazer uma programação enquanto entidade de assessoramento, entidades, né? O que a gente vai fazer no ano de 2026 que a gente pode fazer? Isso aqui a KPMI é mais forte, isso aqui deixa que a gente faz, isso aqui é a ST, e a gente fazer uma programação, digamos assim, não precisa ser com muita coisa, mesmo que seja espaçado, mas uma proposta das entidades de assessoramento, né, para apoiar, independente da nossa programação. Olha aí, vamos pensar nisso daí, né, para 2026, que eu acho que é isso, né? A nossa missão é essa, né, de fomentar, apoiar as entidades, apoiar as organizações de usuários, né, de trabalhadores, para que a gente possa, a partir daí, fortalecer as políticas, né? E aí eu vou passar a palavra, o Francisco já levantou a mão, né? Passar a palavra aí para o Francisco, quiser falar, se alguém mais quiser perguntar, eu vou dar uma olhada no chat para ver se tem alguma coisa, tá? Bom, eu aproveitar mais uma vez, né, nesse caso aqui, além de agradecer, né, tanto a oportunidade aqui da ST, mas como também da CAPEMISA, e a gente, de certa forma, a gente se encontra, né, em reuniões do Conselho, em reuniões das entidades também, e tanto a sugestão da Celita quanto as que foram trazidas durante aqui a apresentação, eu realmente fiquei muito contente. E a perspectiva, eu queria colocar um adicional a vocês, que durante esses 2 anos do Conselho, eu tenho mencionado muito, e aqui quase foi a fala final agora, a questão dos usuários. Independente, a gente está falando aqui, né, a princípio da área de assistência social, mas uma coisa que eu queria também, até se for o caso, me colocar à disposição, que é a visão do lado de cá, a visão dos usuários. Porque é muito comum, eu participo de muitas atividades, elas são focadas, seja no governo, propriamente dito, né, para a execução da política pública, quanto das próprias entidades. E até eu digo, não é falta de oportunidade de capacitação, que tem várias acontecendo ao longo do tempo. As pessoas é que não procuram e depois reclamam dizendo que não tem. Eu sou exemplo de que todas que eu posso, eu estou. Às vezes não dá, porque 2 no mesmo dia não tem como. Então, eu vejo muito o lado de dentro das entidades, o lado de dentro do poder público. E, enquanto representante dos usuários, eu defendo o lado dos usuários aqui de fora, porque essas próprias capacitações, a gente tem mesmo o próprio slogan, né? Não fale de nós sem nós. Então, a gente tem uma demanda aqui, quando fala como usuário, a gente tem uma demanda, às vezes, diferente do que as próprias entidades buscam oferecer, e por mais que a visão pareça técnica, perfeita, mas não é necessariamente a visão do lado de cada usuário, aquela maneira da coisa chegar até a ele. E eu pego um exemplo muito comum que tem há muitos anos, a questão de projeto esportivo em praça. Ou é ótimo, né, tirar a criança da ociosidade, da facilidade do poder paralelo, então tirar a criança, né, dar ocupação para a criança, fazer ali um lazer e tudo. Então isso até normalmente vira até argumento dentro dos projetos. Mas efetivamente a gente não sabe se o que está se colocando ali, se é realmente o que é necessário para aquela localidade. Então, às vezes, bota lá o futebol, porque todo mundo bota futebol. Mas, de repente, tem criança que vai preferir o vôlei, aí vai estar no futebol forçado porque os pais levaram para lá ou porque os coleguinhas estão lá. Então, é um exemplo que eu estou brincando aqui, mas são situações que levam a N pensamentos a respeito da própria política de assistência social, dos enquadramentos e dessas capacitações. Então, eu vejo muito essa questão. Há uma capacitação, há uma possibilidade, mas normalmente o usuário ele não está sendo ouvido, ele não está sendo participativo ou até convidado, né, como representante de alguma fala, alguma demanda. Então, é uma sugestão e reivindicação, nesse caso também, que a gente possa, em algum momento, estar contribuindo também para essa visão ser incorporada dentro dos próprios projetos,
dentro das próprias capacitações também. Porque quando chega lá, por exemplo, no próprio conselho, né, da assistência, a gente vê que muitas das falas elas continuam sendo pertinentes ao governo e pertinentes às entidades, mas normalmente também não são pertinentes aos usuários. Então, a demanda continua no vácuo. Então, as coisas não estão sendo ainda direcionadas corretamente como deveriam. E muitas das vezes o caminho é bem mais simples do que algumas estão ofertando, né? Então, a gente tem aí um caminho também pela frente para trilhar nessa questão da presença e da capacitação também dos usuários. Tá? É só uma contribuição adicional aí, levantando a minha bandeira. Obrigado. Obrigada, Obrigada. Eu não vi nem nada no chat, tá, gente? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês falaram das questões técnicas, e foi essa encomenda para hoje, né? Bem verdade. Mas assim, eu fico na curiosidade, digamos assim, quando vocês lançam um edital, né, com um escopo, dizendo uma área específica, enfim, o que vocês esperam ver, né? Essa mudança, né? Tem algum diferencial? Puxa, isso aqui é diferente, vai ter um impacto diferente? Ou as entidades que fazem, por exemplo, ações que são corriqueiras, que já são, enfim, comuns, têm também chance ou apenas inovadoras? Como é que é essa avaliação, para além da questão técnica, mas de proposta em si? Né? Qual é esse olhar de vocês? Né? Então, essa primeira pergunta. E a última pergunta, que eu estou vendo que ninguém, né, perguntou, qual é a previsão do próximo edital? E se tem aí, como dizer aí, dá para a gente uma palhinha do que será, qual vai ser o caminho, né, da CAPEMIS aí para 2026? Bom, em relação à primeira pergunta sobre os projetos, sempre é muito atrativo para a pessoa que ela está analisando um projeto inovador. Isso aí não tem como negar, porque você recebe 500 projetos, 400 são praticamente mais idênticos. Já atividades corriqueiras. E quando dentro de 100 você acha 3 inovadores, chama atenção, porque você já leu um monte de projetos. Nossa, esse aqui, por exemplo, igual eu falei da inteligência artificial. Poxa, você vai fazer um projeto aplicando a inteligência artificial para dentro da sua instituição, como é que isso vai acontecer? Então, tem algumas coisas que chamam mesmo a atenção. Mas não quer dizer que, pessoal, o projeto que já é uma prática da instituição, ele seja descartado. Não. O que a gente leva em consideração é o que eu falei. Se a pessoa ela consegue passar a essência do projeto. Se a gente, lendo aquilo ali, a gente consegue entender o impacto. Entendeu? Independente de ser uma atividade que ela já tem prática sempre. Se a instituição já está fazendo aquilo há muitos anos, está dando muito certo há muitos anos, ótimo. Entendeu? A gente começa a tentar pegar essa essência do impacto, independente. Mas agora, do projeto inovador, realmente, é um diferencial. A instituição, ela botar um plus ali no projeto, chama atenção, porque você leu 10, que todos têm praticamente o mesmo processo. Você pega um que é diferente, de cara você fala, nossa, que projeto legal. Um exemplo, a gente recebe, vamos lá, balé, futebol, recreação, judô, muita coisa assim. Aí vem um que é para você ensinar as crianças e adolescentes a fazerem programação, aplicativos de celular. Olha que legal isso daí. E aí adequar aquele aplicativo no dia a dia deles, entendeu? Então, assim, uma coisa eles fizeram aplicativos para auxiliar no dia a dia da instituição. Chama atenção, entendeu? É diferente. Mas não são descartadas. A instituição não tem problema dela mandar aquilo que ela já tem prática. Ela só Posso botar uma pimenta? Pode. Posso botar uma pimentinha? Então, digamos que vocês tenham, né, uma região, diversos projetos, assim, um pouco mais do mesmo, e tem um que é inovador. Porém, esse projeto inovador está numa área que tem muitas possibilidades de oportunidade. E tem outro, né, que não tem nada de diferente, porém, numa área que não tem oportunidades, outras possibilidades, né? E aí, o que é que vai pesar mais, já que o recurso é finito? O recurso é finito, não dá para todos, né? Vai pesar mais a questão da inovação ou mais a questão do benefício naquele território que não tem quase nada, né? Então, assim,
tem as duas coisas aí. É importante a gente entender o que vai pesar, porque isso, na hora eu gostaria de botar os dois, mas não dá. Na escolha, o que passa, né? O que vai ter um peso maior? Olha, Celita, já botou a gente nessa situação. A gente está fogueira. Não, o que acontece? Realmente a inovação é muito importante e provavelmente vai chegar lá na frente, na última fase elas vão empatar, mas, dando a dica, a gente preza pela questão da vulnerabilidade. Do território. Ela gostou do que ela ouviu. Eu imaginei, gente. Eu imaginei. Porque é isso, né? Não pode fechar o olho. E pode ser um potencial. Essa entidade que trouxe mais do mesmo, tendo impacto, pode ter uma sugestão, mas não adianta de colocar, por exemplo, sei lá, um serviço de convivência diferenciado num lugar que está precisando de acolhimento. Um exemplo, né? A necessidade do território, as demandas daquela população, elas precisam falar mais alto, né? Apesar da necessidade. Desse básico, desse mais do mesmo, para dar um start ali. Precisa daquilo ali, entendeu? É o pontapé, digamos assim. A gente vai proporcionar o pontapé para aquela instituição, para aquele território evoluir. No empate, a gente preza pela vulnerabilidade. Com certeza. E sobre 2026. E sobre 2026, a gente está vendo a possibilidade de ser janeiro, né? De tentar lançar já... Porque, como a gente falou, a nossa proposta é sempre fazer um no início do ano, outro na outra metade do ano. Então, tudo indica que talvez janeiro saia um. Vamos ver como é que vai estar essa saúde. Outra pergunta, olha só, eu tô defendendo as entidades aqui que estão esperando. Tá, beleza, a gente está em novembro, tem dezembro, né? Janeiro o pessoal está meio ainda assim lento, como vocês falaram, não pode ser feito nada, né, em cima da hora. Uma dica final, né, que vocês dão para que essas entidades se preparem. Ainda não saiu, não se sabe exatamente o que é, mas o que elas podem fazer para se preparar, independente do que vai sair de edital? Qual a dica que vocês dão? Leiam os editais anteriores. Leiam. Porque, assim, como a gente explicou, cada vez mais a gente vai trocando algumas coisas para facilitar. Mas o grosso... Mas não porque se vocês pegarem outros editais da Capemisa, a estrutura é sempre a mesma. A gente só vai aprimorando algumas coisas para ficar mais fácil. Entendeu? Romana. Oi, gente. Vocês falaram aí de uma coisa importante. Eu queria dizer para vocês assim, né, que eu acho muito, muito bacana a gente estar com a documentação sempre em dia, porque às vezes uma documentação a gente acha, e sempre ser chato com isso olhar mesmo, porque já aconteceu inclusive comigo, de eu achar que estava tudo ok, e quando eu fui ver, a certidão tinha acabado de vencer, e era uma certidão que precisava de 10 dias para ficar pronta, e assim, a sorte foi que eu já estava fazendo já com um tempinho, né, com antecedência, deu tempo de correr atrás, mas o que é assim, eu vejo muitos colegas falando, muitos amigos da rede falando que às vezes pecam muito por causa da documentação. Eu acho bem importante estar sempre de olho mesmo nisso. Só queria dar essa contribuição, meninas. E até é importante lembrar, gente, que a Romana é um exemplo. A Romana sempre tem contato com a gente. Então, é legal, assim, a instituição seguir esse exemplo aí, tá com dúvida, fala. A Romana sempre fala com a gente. E é esse ritmo mesmo, é a instituição sempre entrar em contato, sempre te perguntar. Articular, gente. O tempo inteiro. Porque a gente está pensando num recurso. Então, assim, se você quer aquele recurso, você tem que fazer de tudo para tirar todas as suas dúvidas a todo momento para não dar errado. E aí não tem essa, eu acho que é isso. Não, não acho. Vai lá e pergunta se é ou não é. Entendeu? É legal isso. Deixa eu dar uma dica também, próximo, né, do que a Romana falou. A Romana também está aqui com a gente. Eu acho que é importante que, assim, que a ânsia é tão grande, e eu já vi casos assim, que a pessoa ia sair um edital e sai escrevendo. Eu acho que, assim, quando você olha o edital, tem que olhar, né? A gente precisa saber o que é que a gente oferta, o que a gente tem expertise, que a gente consegue fazer, e olhar para o edital. Tem diálogo, tudo bem. Vai logo olhar com a documentação que precisa. Por quê? Você olhando a documentação, eu dou conta de participar? Eu não tenho, mas dá tempo de providenciar? Já aconteceu de uma entidade fazer tudo, escrever, quando chegou na parte de documentação, não tem. Não dá tempo. Ou seja, fez todo um esforço, né? e morreu na praia.
e morreu na praia. Isso é uma coisa. E outra coisa, como o marco regulatório hoje possibilita que as pequenas possam se aliar às entidades que têm mais estrutura. Então, eu vi que tem um edital, puxa, tem a minha cara, mas eu não tenho isso, aquilo, outro. Deixa eu provocar aquela outra entidade que está no território para a gente fazer juntos, né? Porque é isso, aí dialoga com aquela questão inicial que vocês falaram, né, da rede, da gente estar junto, né? Não é uma competição. O nosso foco não é olhar para nós, para o nosso umbigo, mas olhar para o território, olhar para essas pessoas que vão ser beneficiadas. Então, eu estou lá dentro. Então, dá um exemplo aqui, a ST. A gente está num território, num bolsão de pobreza muito grande, que é a Quarta Cais, né? Mas a gente está em bom sucesso. A entidade não está lá, por exemplo, dentro da Maré, um exemplo. Então, se tem uma proposta e tem uma entidade que é pequena, mas que está executando lá, por que eu não posso escrever e a gente fazer juntos? E ela está lá, beneficiar aquela entidade que está lá dentro, sabe? Então, eu acho que a gente precisa pensar. Aí é uma coisa uma provocação, não só para as pequenas, de correrem atrás dessas parcerias, mas as maiores, que também estão estruturadas, olhar para essas entidades que estão no território, né, de maior vulnerabilidade, que tem o reconhecimento daquela população, para fazer isso junto. Não precisa ser separado, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente estar mais juntos, escrever juntos, dialogar juntos, para além daquilo que as entidades já fazem, né? Até com alguma expertise de fazer encaminhamentos, de fazer essas trocas, mas escrever projetos juntos, fazer execução juntos é uma coisa que a gente ainda não faz muito. E eu acho que o marco traz essa possibilidade para a gente e que a gente devia se utilizar mais. Aí também um pouco da nossa visão e colaboração aqui, porque a gente tem entidades que já estão acostumadas, né, inclusive com editais da prefeitura, né Romana? Né? E outras que não. Né? E aí eu acho que a gente pode dialogar sobre isso. Exatamente. E aí eu já passo para vocês, gente, vocês fazerem, inclusive, as considerações finais, né? Para a gente já ir encerrando, já são 11h25, já no nosso limite, né? Agradecer imensamente a vocês, mas aí passar para vocês fazerem as considerações finais. E a gente tirar uma foto, né? Depois, se todo mundo puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Ah, agora eu estou vendo quem é o Francisco. A gente se vê lá no... Vamos ver os rostinhos. Estou vendo. Gente, agradeço assim, em nome de toda a equipe da Capemisa. É sempre bom a gente sempre ter esse diálogo, conversar, deixando também aberto, a Capemisa está aberta para qualquer entidade que quiser entrar em contato com a gente, tirar alguma dúvida em relação ao projeto. Uma coisa que a gente faz muito também em relação ao edital, não é só essa questão em grupo também, mas se uma instituição, eu quero participar de tal edital, ela manda o edital para a gente, manda o projeto, a gente lê o edital, vê o projeto, faz as considerações, em onde que ela não está se encaixando, a gente faz isso também individualmente, não só em grupo com as instituições, e é aquilo, acho que é o mais importante, participem das capacitações e, essencial, conversem, tanto com as entidades de assessoramento ou com outras entidades. Se não conversar, se não ter esse diálogo, fica muito mais difícil fazer sozinho, sabe? Sim. Então, e ninguém precisa fazer sozinho. Todo mundo aqui para poder... mesmo barco, para se ajudar. Para se ajudar. Então, independente de estar concorrendo ao recurso, nós podemos nos ajudar. E isso é essencial. Acho que hoje a ideia, o Rio de Janeiro não está fortalecido em questão de instituição. E as instituições precisam se fortalecer, precisam se unir. Entendeu? Precisam conversar. E, Francisco, em relação também com os usuários, também bastante importante, que é o que a gente até falou. Tem entidade que não consegue atingir o público porque ela não conversa com os usuários, ela não sabe a demanda, então ela só quer botar o que ela quer. Então é importante, gente, tem que falar, tem que conversar. E acho que só assim a gente consegue se fortalecer. E acho que esse é o ponto, e a gente tem que levar isso para frente, multiplicar, e sempre reforçar isso também no conselho. Acho que no conselho é importante, Celita, sempre reforçar isso com as entidades. Vamos conversar, gente, vamos trocar experiências, vamos trocar ideias, procure as entidades de assessoramento, conversem entre si, façam grupos. Eu nem sei se no Rio de Janeiro tem algum grupo de entidades, não sei. De usuários, provavelmente tem grupos de WhatsApp, né? Com certeza tem essa troca.
Agora, de entidades, eu não sei se tem um grupo que possa ter ideias, conversar. Nunca ouvi falar. Se tiver, eu não sei mesmo, tá, gente? Mas é legal. Acho que a gente tem que agora pensar em vamos fortalecer a rede como um todo. Aproveitando aqui o ensejo para falar para vocês que nós nos despedimos do Conselho Municipal agora há pouco, mas continuamos aí no estadual, né, até o ano que vem. Né? Agradecer também em nome da Capemisa. Foi ótimo estar aqui com vocês. A gente agradece por vocês terem ficado com a gente até agora, até o final. A troca foi muito boa, tá? Celita, quando precisar, estamos aí. É só chamar. Foi muito legal estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter contribuído para o crescimento e o aprendizado, tá bom? Um abraço em todos. Obrigada, pessoal. Gente, agradecer imensamente, né? A gente não estava com um número grande, né? Isso, né? O pessoal está indo lá para a reunião do Fórum DTA, mas como está gravado, outras pessoas vão poder ver, se beneficiar. Eu acho que isso é um diálogo que está iniciando e que isso vai trazer frutos, certamente. Já estou cheia, fervilhando de ideias aí. As meninas se preparem, né? Romana, Marli, Francisco e vocês aí, que a gente vai puxar. Porque é isso, a gente precisa fortalecer a política. Se a gente não fizer isso, como é que vai ficar? Né? Então, provocar o próprio Conselho Municipal, a chamar reunião com as entidades de assessoramento. Né? Eu tenho feito muito isso e aí vou provocar vocês, que vocês também provoquem o Conselho Municipal, já que a gente está aqui no âmbito municipal, apesar de que a Capemisa, né, tem ação não só no Rio de Janeiro, então aí provocar os outros conselhos para que as entidades de assessoramento elas possam realmente cumprir o seu papel. Né? Não estou dizendo aqui que a Capemisa não faz, nem a AFT, sim, mas assim, tem muita entidade. Né? E aí, o que a gente pode fazer? Né? O que uma faz e a outra não faz, em vez de fazer sobreposição, a gente precisa dialogar mais. Eu acho que isso seja um inicial para outros encontros, né, entre a gente. Tá? Agradecer imensamente em nome da AFT. Né? A gente ainda vai se falar, repito, né, as mentorias ainda estão abertas, e 2026 a gente vê como é que vai ficar a programação. E a gente se vê no Conselho Estadual, viu? Alessandra, Letícia, a gente se vê aí, tá bom? Já fiz o print, tá, gente? Ó, Fez o print? Tá bom. Fiz print, fiz vários. Obrigada, tá, gente? Até a próxima. Gente. Tchau. Até a próxima.